acho que desde os meus 15 anos, 16 anos, resolvi fazer medicina e resolvi fazer medicina por idealismo mesmo, porque eu Uhum. queria, escolher uma carreira que tivesse um impacto grande na vida das pessoas, que fizesse a diferença na vida das pessoas. E eu sou muito obstinada, sou muito disciplinada, Hum. então eu traço os objetivos para minha vida e aí vou atrás deles, tentando sempre dar o meu melhor. Uhum. E aí em 81, logo depois que eu terminei o colegial, eu, passei no vestibular, eu fiz faculdade de medicina na USP. Foi um sonho enorme, porque eu Uhum. eu realmente queria, né, entrar na USP. E ao longo do curso, tive contato com várias, carreiras. Eu gostava muito de pediatria. Olha só. E até o sexto ano fiquei meio em dúvida se eu faria pediatria ou ginecologia, porque eu queria especialidades grandes, né, especialidades que fossem bem amplas, que me pudessem, ver o paciente da forma mais ampla possível. A Uhum. pediatria vê a criança, né, como É. um todo, e a gineco vê a mulher Uhum. em todas as suas diferentes fases da vida. E eu acabei optando pela ginecobstetrícia, porque além de ser uma especialidade que, dá atenção para a mulher em todas as fases da sua vida, é uma especialidade clínica e cirúrgica também, e eu gosto muito de operar, Uhum. e a ginecologia me permitiu isso, né. E aí fui, estudar para o exame de residência, eu, coloquei na minha cabeça que eu queria ser o primeiro lugar do exame de residência e estudei o sexto Uma ano meta inteiro. ousada, né? E fui, É, fui o foi? primeiro Olha só. lugar da obstetrícia, da É. residência de obstetrícia. E aí eu fiz os 3 anos de ginecobstetrícia no HC, e no terceiro ano da residência eu comecei a me interessar por reprodução humana. Uhum. E eu queria ter a oportunidade de ir para fora do Brasil, porque, naquela época hoje, Caio, eu falo com os meus filhos isso, Uhum. assim, a informação está muito fácil. Sim. Hoje a gente quer aprender alguma coisa, pega um vídeo na internet, acompanha um perfil, acessa um site, mas assim, na década de 80, a internet estava começando, É. assim, e-mail era uma coisa muito nova, É. as redes sociais não existiam, e a única maneira da gente poder se especializar, fazer uma especialidade, era ir para fora do Brasil. Uhum. E eu fiquei pensando: "Bom, vou para os Estados Unidos ou para a Europa", acabei optando, por ir para Bruxelas. Tá. Bruxelas tinha e tem um centro que é um dos mais importantes, no mundo em reprodução humana. E eu optei por Bruxelas, porque eu queria também, junto com a experiência médica, a especialização médica, ter um pouco de vivência da Europa, né, Tá. conhecer outros países. Eu durante a minha infância, adolescência, eu nunca tinha ido viajar para fora do Uhum. Brasil, então eu queria também ter a oportunidade de conhecer outras culturas e crescer, além de médica, crescer como pessoa também, ampliando um pouco esse meu leque, cultural, E né. Bruxelas é uma cidade muito cosmopolita, né? Tem gente do. Acho que o que menos tem em Bruxelas é belga, né? É, é. Você foi bem recebida lá? Então, É. Bruxelas é a sede da Comunidade Sim. Europeia. E no ano que eu estava lá, eu fiquei 3 anos em Bruxelas, Uhum. 90, 91 e 92. Tá. Foi quando começou a Comunidade Europeia, Uhum. e a sede da Comunidade Europeia é em Bruxelas. Então Uhum. Bruxelas tem muitos diplomatas, tem Sim. muitos estrangeiros. Mas naquela época ainda era bem, difícil você ser estrangeiro, Uhum. lá em Bruxelas e na Europa. Eh a gente tinha que lutar muito Tá. para se fazer respeitar. Tá. Ainda havia Certo um preconceito. preconceito em relação às pessoas que Hum. vinham de fora. Então não foi fácil. Eu Tá. cheguei e não foi fácil. Foi uma experiência ótima, mas foi bem difícil. E lá você teve contato com os criadores da ICSI, foi isso mesmo? Explica Isso, pra é. gente isso.
A ICSI é uma técnica que revolucionou a reprodução humana Uhum. assistida. Para quem não sabe, né, a técnica de ICSI é quando a gente pega o óvulo, pega o espermatozoide, injeta o espermatozoide Uhum. diretamente dentro do óvulo, e isso faz o óvulo ser fertilizado. Uhum. E essa técnica foi desenvolvida lá em Bruxelas e eu participei da equipe que desenvolveu essa Uhum. técnica, que hoje é uma técnica que todas as clínicas, os laboratórios de reprodução humana do mundo inteiro usam. Uhum. Na época, imagina, eu não tinha ideia, né, de que essa técnica teria esse impacto, Sim. na medicina e na reprodução humana. E foi uma experiência incrível. Eu fiz bastante trabalho de laboratório, eu tinha atividades Hum. clínicas, eu atendia consultas, fazia ultrassons, fazia os Aham. procedimentos de reprodução humana, mas eu tinha um trabalho de laboratório também. Então, eu Tá. aprendi a parte de laboratório. E esses conhecimentos, realmente fizeram toda a diferença na minha vida. Uhum. Quando eu voltei para o Brasil, em 92, eu voltei anos-luz à frente, dos meus colegas, né, Uhum. que tinham ficado aqui. A volta também foi muito difícil, não foi fácil voltar também, mas essa experiência de Bruxelas realmente, foi Mudou. a experiência mais importante da minha vida. Foi Que muito incrível isso. importante, é. Que incrível isso. E aí você trouxe a técnica pro Brasil, foi pioneira, né? É. Eu trouxe a técnica para o Brasil, fui a primeira que falei da Uhum. técnica, introduzi nos laboratórios, e eu tenho muito orgulho, sou muito feliz por isso. Não acho que eu tenha tido o verdadeiro reconhecimento Tá. por isso, né, porque eu era muito jovem na época Quem que e é essa menininha, né, se intrometendo aqui, É, eu né? tinha 30 anos, Hã. né, na época enfim, e os outros donos das clínicas que existiam já eram homens mais Sim. velhos, que tinham uma atuação, bem agressiva no Aham. mercado, né. Eh, Todo mundo, já ouviu falar do Roger, Abdelmacio. Sim, Na sim. época o Roger tinha uma das maiores Uhum. clínicas de reprodução humana e ele não poderia de forma alguma admitir que Uhum. uma mocinha de 30 anos fosse, reclamar, né, a responsabilidade de ter trazido o ICSI para o Brasil. Mas Sim. mas fui eu realmente que trouxe, e aí eu cheguei e tentei, colocar em prática, tudo que eu tinha aprendido Aham. lá, tanto na universidade, no HC, como na clínica privada. E também encontrei dificuldades, mas fui aos poucos vencendo, né. Eu, Uhum. lutei bastante, tive muita dificuldade, mas tenho muito, orgulho de tudo que eu consegui construir. No HC, na época, infelizmente, eu não consegui colocar em prática, Uhum. os conhecimentos, né, que eu tinha trazido. Eu defendi minha tese de doutorado, fiquei no HC até 1997, quando eu Uhum. defendi a tese. E, fora do HC, eu montei o Serviço de Reprodução Humana da Beneficência Portuguesa, em Tá. 1995. Que tem até hoje, né? Não, O não. serviço? Não, 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 na Beneficência não. não. Tá, Eu fui, chefe do serviço tá. lá de 95 até 2009. Ah, tá, Aí em tá, 2009 a gente encerrou tá, o serviço lá, mas em 2002 eu já tinha montado a minha clínica particular, tá. que se chama Chedid Grieco, que é aonde eu faço os meus casos, onde eu tenho meu Uhum. laboratório até hoje. É que eu acho que eu estava descendo, não sei se foi Avenida Europa, sei lá, que eu vi alguma coisa de reprodução humana da BP. Eu posso estar me confundindo, então. Acho que não Não, o é. laboratório não existe Tá, mais, né, tá. não existe mais, existe o centro Ou o era algo da serviço saúde da mulher, alguma coisa de assim. ginecologia, Isso. isso Ah, existe, tá. mas, a reprodução humana mesmo não tem mais lá. Entendi. E eu desde 2002 tenho o meu próprio laboratório, Tá. que é onde eu atendo as minhas pacientes, é um laboratório que é aberto também para Uhum. outros médicos que queiram trazer as suas pacientes. Sim. E me encontrei na reprodução humana, é uma área que eu adoro fazer.
ajudar as pessoas Uhum, a construírem as suas famílias é uma coisa muito legal uhum, e que dá muita satisfação. sim, A gente acaba se tornando amigo, né, dos é, pacientes, porque você faz parte da família deles, né. sim, E quem tem filho sabe o como ter um filho, muda a vida de uma pessoa, como ter um filho, faz com que a sua vida tenha um outro sentido. E eu acho um privilégio poder, fazer parte da vida dessas famílias dessa maneira, né. eu me lembro de eu moleque vendo na televisão esse famoso vídeo da ICSI, né. É, Acho é. que foi a primeira memória minha do que é medicina, assim, é uma coisa que é Sei. muito emblemático, assim, na minha memória, eu vendo o vídeo da ICSI, eu sei lá, tinha uns 7 anos de idade, não sei. Não, mas é Foi uma coisa que, incrível. né, explodiu quando isso Não, é veio pra cá, né. incrível. E assim, o que você sentiu, eu senti a primeira vez que lá em É. Bruxelas eu vi um embrião no microscópio. Assim, Até quando eu então en você não não, tinha nunca visto, tinha né. visto. Quando eu entrei no laboratório, olhei no microscópio, que eu vi um embrião lá Uhum. dentro, falei: "É incrível como que esse conjunto de células vai depois se transformar numa pessoa, É, com uma alma, com um intelecto, com uma personalidade, um bando de células no é. microscópio, né. E eu queria te contar, Caio, eu não sei se você sabe a história da fertilização in vitro, né, que vem um Conte, pouco conte. antes do É. ICSI, porque essa é Que uma aí é a FIV, história né? que é a Tá, FIV, isso, tá. porque essa é uma história de persistência, de resiliência, de disciplina, de esforço. Porque, quando surgiu a ideia de se fazer uma fertilização in vitro, isso foi na década de 70, Tá. ninguém falava sobre isso, ninguém tinha estudado isso. E os pesquisadores, britânicos Uhum, que desenvolveram a técnica foi um ginecologista e um cientista, o Patrick, Steptoe e o Robert Edwards, o ginecologista e uhum, o embriologista. Eles fizeram centenas de experimentos até conseguir um uhum. que desse certo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Robert, Edwards no aniversário dele de 75 anos. Olha só, Ele fez uma festa na Itália, convidou algumas pessoas, do mundo inteiro. Eu tive o privilégio de ter sido que legal. convidada aí. E nessa ocasião ele contou como foi o desenvolvimento da Uhum, fertilização in vitro, e ele falou que ele teve mais de 200 experimentos que não deram certo. E aí a gente se hum. pergunta: será que você, fazendo 200 experimentos que não deram certo, será que você teria insistido É. na técnica, acreditando que ela podia dar certo? E graças a Deus ele acreditou, É. graças a Deus ele foi além dos 200, né, Uhum, e no 201 ou 205, sei lá, ele acabou conseguindo. E hoje tem milhares de crianças, milhões de crianças no mundo uhum, inteiro que nasceram pela fertilização in vitro. Então é uma lição mesmo de esforço, de trabalho, de resiliência, que quando a gente tem uma ideia, e quer que essa ideia dê certo, a gente se dedica e ela pode realmente dar certo, né. sim. Eh, por mais que seja difícil. Muitas pessoas desistem logo depois da primeira, segunda tentativa Uhum, frustrada e, eu acho que antes de tudo foi uma lição de vida para mim também ter ouvido ele falar uhum. que fez centenas de experimentos antes de que um deles desse certo, O né. caminho é longo, né. É, O é, caminho da ciência e da boa medicina, ele é muito longo, né. é. Assim, hoje a gente vê, por exemplo, com a covid, que a medicina foi muito rápida, Uhum. né, É, porque é impressionante em quanto tempo as vacinas é. foram desenvolvidas, as técnicas que permitem que os pacientes melhorem e não morram mais. Então é incrível o que a medicina consegue fazer e o que o ser humano, né, consegue fazer quando Uhum. tem um objetivo. A covid foi uma guerra, né, a gente É, tinha que, ganhar essa guerra e foi é, todo mundo atrás. é. Os pesquisadores, os médicos, a própria indústria, os Uhum. governos, quer dizer, todo mundo se empenhou
para conseguir vencer, né, Uhum. essa batalha. E isso é muito legal. Eu sou uma apaixonada pela pela medicina. Se dedica há muitos anos, né?